lembra, Frânio? Lembro. De vez em quando eu vou lá, leva remédio, essas coisas também. Isso. Ele está pedindo, eu botei o que ele está pedindo no Zap, é aquele que puder ajudar. Naturalmente, se a Gordinha permitir canalizar para a casa dela, porque ele sempre passa lá para pegar as doações e ele naturalmente pegaria lá com ela aquilo que fosse doado, tá? Tudo bem. Bom, tá gravando já, tá, gente? Boa noite, prima. Então, hoje é o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos estudar. Quem puder ajudar, o senhor Roberto já deu o recado, está lá no Zap o pedido, tá? E vamos ver isso, sobre essa questão da canalização, né? E outra coisa, eu fiz questão de frisar que nós já conhecemos para que as pessoas sintam que existe honestidade lá no acolhimento aos idosos, tá? É verdade. Né? Bom, dona Elisa, boa noite. Boa noite. Mas alguém que eu não estou vendo, boa noite, tá? Não estou vendo todos. Boa noite. Boa noite, Elisa. Boa noite. Boa noite. Boa Boa noite, Jorge. Boa noite. Bom, então nós estamos no Evangelho segundo o Espiritismo, no final do capítulo 8, no último item 20, né? E Exato. uma comunicação aí, um pedido que foi feito a um espírito, né? O Vianney, cadê ele? Vianney Curadars, tá? Foi feito um pedido a ele e ele vai dar uma resposta que para todos nós é uma tremenda lição, tá? E aí vai fechar esse item, o capítulo 8. Ok? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Cláudia. Vocês já passaram? Vamos começar agora. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8. Bem-aventurados os que têm puro coração. Nós estamos no item 20, que é bem-aventurados os que têm fechados os olhos. É uma coisa interessante, né? Bem-aventurado que tem fechados os olhos. Nós vamos entender durante aí Esse número é muito agradável de se tomar conhecimento, muito mesmo. Vamos lá, Elisa? Vamos. Meus bons amigos, para que me chamastes? Terá sido para que eu imponha as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui e a cure? Ah, que sofrimento, bom Deus! Ela perdeu a vista e as trevas a envolveram. Pobre filha, que ore e espere. Não sei fazer milagres, eu sem que Deus o queira. Todas as curas que tenho podido obter e que vos foram assinaladas, não as atribuais senão àquele que é o Pai de todos nós. Nas nossas aflições, volvei sempre para o céu o olhar e dizei do fundo do coração: meu Pai, cura-me, mas faze que minha alma enferma se cure antes que o meu corpo, que a minha carne seja castigada, se necessário, para que minha alma se eleve ao teu seio, com a brancura que possuía quando a criastes. Após essa prece, meus amigos, que o bom Deus ouvirá sempre, dadas vos serão a força e a coragem, e quiçá também a cura que apenas timidamente pedistes em recompensa da vossa abnegação. Bom, legal esse parágrafo, né? Que ele começa colocando, né, sobre uma pessoa que perdeu a vista e está pedindo um milagre. Em primeiro lugar, ele fala, dá um bom conselho aqui, né? Que ore e espere. Tá? Há um motivo dele falar isso. Há um motivo quando nós estamos nas nossas aflições e pedimos, que nós queremos tudo para ontem. E nem sempre nós somos nem merecedores da cura.
E quando eu estou falando de cura aqui, não é somente a cura dessa questão dos olhos, da cegueira, que cegos em relação às leis de Deus, né? A maioria de nós ainda está, né, abrindo os olhinhos ainda, né? Então, ele já começa, eu acho muito legal isso aqui, que ore e espere, ou seja, tenha fé. Na hora certa as coisas vão acontecer. Coisa que o nosso estresse, a nossa ansiedade tremenda, né? E essa falta de fé, tá? Essa pressa, muitas vezes nos faz acreditar que o fato não vai acontecer, né? A falta de fé. Mas deve acontecer. E quando acontece, não de uma forma que a gente queria, todos nós sabemos, a nossa necessidade é outra, não é aquela. É isso? E ele vai falando sobre isso, né? Todas as curas que ele fez, não foi ele. Nós, quando vamos dar um passe lá no centro, né, estamos tentando fazer uma cura. Mas nós temos que pensar bem que nós somos somente o instrumento. As curas são feitas por aqueles que estão junto a nós, que se utilizam de fluidos mais sutilizados, junto ao nosso fluido animal, para ajudar aquele irmão que está ali tomando passe. Às vezes está com alguma doença, algum mal, e é curado. E né, porque nós, na nossa vaidade, de repente, você me deu um passe e eu me curei. Nossa Senhora, não é brincadeira não, nós vamos soltar até fogos. Ele está mostrando bem claro aqui, é Deus, somente o Senhor, com a sua permissão, que deixa que eles possam agir. No livro Missionário da Luz, tem um senhor morrendo. Não sei se é o capítulo 6 ou 7. Lembro que esse senhor é Antônio, o nome dele. O Alexandre vai lá, na casa desse Antônio, faz lá um trabalho de revitalização, digamos assim, e dá um passe lá, pega-se um encarnado desdobrado, utiliza o fluido dele, e fala para a pessoa, ele não vai desencarnar agora. Como ele tem algumas coisas de muita necessidade a fazer ainda, foi dado a ele mais ou menos mais 150 dias, mais 5 meses no caso, né? Mas o Alexandre fez aquilo, não foi que ele achou que devia fazer, porque a mãe do espírito estava pedindo, não. Havia uma necessidade e, com certeza, o Alexandre, na prece dele, se ligou ao alto e o responsável por aquela alma falou, dá uma colher de chá aí, ele precisa de mais um tempinho. Tá? Então, tudo que acontece, tudo isso que acontece, tá? Nós somos sempre instrumentos. Né? Capítulo 7, né, Jorge? Nós somos apenas o instrumento, né? Tá bom? E, né? E no final ele fala aqui, em recompensa da vossa abnegação. Olha só que interessante. A abnegação, nós já falamos aqui na semana passada, nós vamos estudar isso em breve, né? Que é o consentimento do coração. Ou seja, o coração está totalmente voltado para isso. Porque se não houver a cura, não vai haver a revolta. O abnegado não se revolta. Ele nega a si mesmo. Jesus nos fala, né? Quem quiser vir após mim, que renuncie a si mesmo, negue a si mesmo. Né? Pegue a sua cruz e carregue. Ninguém vai carregar a cruz de ninguém. Então, ele está ensinando aqui para a gente sobre essa questão das nossas aflições, das nossas angústias, etc. E a nossa prece, a nossa, né? Tudo tem lá no alto, né, uma organização. E nós, às vezes, queremos atropelar tudo isso. E não usamos essa famosa palavra que está aqui embaixo. Abnegação. É a palavra do texto aqui. Alguém quer comentar algo? Vale a pena um comentário aqui, quando você se refere ao imediatismo. Imediatismo, na hora que se faz um pedido a Deus, vamos interpretar como uma exigência nossa a Deus
para que atenda os nossos pedidos. E nós temos que ser humilde bastante, muito, 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 de não exigir essas coisas, porque isso aí é uma exigência que nós fazemos a Deus. Por favor, me atenda, eu estou precisando. Então, é falta de caratismo exigir essas coisas de Deus. Falta de caratismo mesmo. Então, precisa tomar muita atenção nisso. Fora aquela questão também da troca, né? Eu fiz Exatamente. isso, não me curou. É. Fala aí, Jorge. Eu gostaria só... Deixa eu tomar alguns minutinhos. O que o Roberto acabou de comentar, eu ia usar outras palavras, porque eu vou iniciar assim. Quando os nossos irmãos chegam, né, assim, muito doentinhos, caídos, melancólicos, depressão, chorando muito, com os problemas já instalados até de obsessão, aí nós todos ficamos condoídos. Olha o que é a falta de estudo. Porque muitos de nós, hoje, nós somos mais esclarecidos. Anteriormente, eu principalmente, eu vou falar agora por mim, realmente ficávamos desejosos de minimizar, solucionar o problema, o que o Roberto acabou de comentar, porque a criatura vem, se não é ela, é o seu familiar, né? Porque também a gente desconhece essa realidade e quer aliviar a súplica da criatura no instante. Então, hoje, com mais lucidez, nós todos, com mais conhecimentos, nós passamos a entender o seguinte, até a aplicação do próprio passe, eu vou resumir agora, enxugar, como o Vianney coloca aí para a gente, né? Que é Deus quem cura. Se a gente procurar nos livros do André, os espíritos, quando aplicam lá, eles sabem, o instrutor sabe, passe longitudinal, ou passe transverso, ou não transverso, ou rotatório, enfim. Eles conhecem porque eles estão vendo o problema da burrada que o espírito desencarnado fez. E nós que estamos aqui encarnados, também a burrada que a gente fez, a gente tem esse estigmatizado no nosso perispírito. Aí a dificuldade campeia e a gente procura cada espírita. Então, muitos de nós, a criatura, às vezes ela não é dotada da energia magnética de cura, mas como foi citado pelo Roberto, que o Afrânio acabou de comentar, é os espíritos. Aí eu vou, talvez seja até controverso o que eu vou dizer. Muitas criaturas se harmonizam imediatamente, que estão em final de resgate. É o que a minha ótica me permite entender assim, tá? Lendo já há bastante tempo. A criatura, mas outros não, leva mais tempo. Então, quando muitos de nós, né, fluido aqui, fluido ali, assim, assado, em posição de mão, não era o que Jesus fazia, em posição de mão. A pessoa vai dizer assim, Jesus era Jesus. Mas é que a criatura ela já estava no merecimento X para... Eu concordo que Jesus é Jesus, mas a criatura estava no merecimento para reparar. Muitos foram e não voltaram nem para agradecer, continuaram prevaricando. Prevaricou, obviamente, ainda não tinha chegado no final, a doença instalou-se de novo. Me desculpa eu ter me alongado um pouco mais, eu já abro esse leque até de discussão, porque basta em posição de mão. Na cavidade encefalocraniana, você citou na semana passada, ou retrasada, se eu não me engano, que se eu não me engano, Marcelo, lá no Obreiros da Vida Eterna, o menino tinha um problema da esquizofrenia, acho que é esquisito. No mundo maior, isso. Então, foi filhos de espíritas, né? Ele foi desde pequenininho, mas ele foi... Freitas. É o filho dele, né? Não era o filho dele? 21 anos a presidente da FEB, o filho dele. Exatamente. O filho dele. Então, só na aproximação da entidade desencarnada, ele percebia e caía no quadro esse de epilepsia. E o André Luiz, eu não estou vendo espírito nenhum aqui. Aí o Caldeirão ficou aí, o pessoal está aí perto aí. Está virando a esquina agora. Exatamente. Então você vê como nós ainda somos tão ignorantes, às vezes a gente fala muitas coisas, porque a gente não lê. Me perdoe com todo apreço, não é jogando aí bomba para implodir, não. É porque
Nós iniciamos assim. Infelizmente, né, nós não tivemos a felicidade de encontrar, né, como hoje a gente encontra pessoas que trazem para a gente essa fonte de informação. Desculpa aí, mais uma vez, eu ter me alongado. Imposição de mão, um abraço. Fran, eu queria te fazer uma pergunta, e vai ser uma pergunta assim, de uma pessoa bem ignorante mesmo, que é tipo assim, eu não sei as coisas que vocês sabem, né? Eu fiquei um tempo afastada e realmente me afastei mesmo, e nunca tive o conhecimento, nem metade, nem um quinto do conhecimento que vocês têm. Mas, olha só, pelo que eu escutei, né, da leitura, deixa eu te fazer uma pergunta. Nós temos a nossa hora de desencarnar e a forma que nós vamos desencarnar, por doença, por acidente, ou seja o que for. Vamos pegar um exemplo para você. Uma pessoa está internada com Covid, está na UTI. Ela está no tempo dela. Então, quer dizer que não adianta eu orar. Ou assim, eu estou passando por uma dificuldade. Adianta orar sim. É como está hoje em dia, né? Está todo mundo passando por dificuldades financeiras, ou de saúde, ou seja o que for, depressão, ou seja o que for. Se nós temos que passar e ponto, e aprender e ponto, né? E se tem a hora de você desencarnar e ponto, e se você tem que passar por isso e ponto, né? Ou por exemplo, assim, dou um exemplo que eu dou muito para minha filha. Minha filha, você sabe que meu marido é negro, né? Você conhece meu marido. E eu branca desse jeito. Você sabe que eles são mulatos. O meu filho estava subindo a rua aqui, a sorte dele é que ele estava com a roupa da escola. Mas é mulato, claro, mas é mulato. Quem conhece meus filhos sabe como é que eles são. Bom, aí a minha filha fica revoltadíssima com essas coisas. Eu falei, Caroline, isso não vai mudar nunca. Nunca. Ou você fica milionária para todo mundo achar que você é branca de olho azul, né? Mas milionária mesmo, ou deixa para lá. É o que eu estou falando. Quer dizer, então, se a gente tem que passar por isso, qual é a finalidade da oração? Se eu tenho que desencarnar aquela hora, se eu tenho que passar por isso, se meu filho tem que passar por isso, e assim vai, e assim vai. Se cada um tem aquilo que passar, não pode ser modificado, porque eu tenho que aprender com isso, é uma prova, ou seja, uma expiação. Qual a finalidade da oração? A oração, em primeiro lugar, é um sinal de humildade. Tá? É a gente reconhecer que existe alguém, né, bem superior a gente. O primeiro exemplo sobre a oração, no livro Nosso Lar, o André Luiz ficou 8 anos no umbral. E, no momento que ele reconheceu que existia um Criador, que existia algo supremo, que ele não vinha obedecendo, que ele não ia seguindo as suas leis, tá? Que ele se colocou na posição de submisso, que até então ele se achava o bambambam. Foi ele orar, apareceu apareceu o socorro, né? Quando a gente pega o livro dos Espíritos, tá? A pergunta 649, quer ler, Lino? 649? Pronto. Pode ler? Pode ler. Em que consiste a adoração? Pode responder? Pode. Na elevação do pensamento a Deus. Deste, pela adoração, aproxima o homem sua alma. Bom, item 1. Vamos agora para 659. Qual o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus
é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Há 3 coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir, agradecer. Entendeu, Consuelo? É uma forma de nós estarmos ligados a Ele, nos ligarmos a Ele, estarmos sempre junto a Ele, tá? O quanto que nós temos que passar ou não, tá? Isso aí são, assim, quando fala, são trechos da estrada que nós temos que caminhar. Mas se a gente caminhar junto a Ele, tá? Com o auxílio dele, tudo se torna mais fácil. Quando a gente acha que não deve orar, tá? Assim pensa, não deve orar, que há um destino, não há um destino fixado. Quer dizer, essa pergunta é meio extensa até, tá? Quando nós estamos assim saindo desse ato de submissão a Deus, nós estamos nos rebelando contra Deus, porque se nós tudo que nos acontece, tudo por que nós passamos, todas as nossas necessidades, tá? É Ele quem na sua grande misericórdia, que nos oferece, nos dá. Então, devemos orar todos os momentos. É de manhã, de tarde, de noite, quando dá um tropeço, quando recebe uma dádiva, para que a gente estar sempre ligado a Ele, tá? Aproximar-nos dele. Tá? Inclusive... A gente, então, consegue força, mas é isso que eu estou perguntando para você. Modificar a situação em si, não. Ela vai ter que ocorrer. Você só vai ter força para passar por ela. Seria mais ou menos assim, então. Não, pode ser que modifique, que nada é assim tão predeterminado, tá? Principalmente os fatos morais da vida. Os fatos morais da vida você pode modificar. Se você se modificar, você modifica muitas coisas, tá? Agora, por exemplo, veio cego de nascença. Isso aí é um fato que não tem como consertar. Agora, veio, né, ainda com aquela mania antiga de roubar, um exemplo. Começa a se modificar, a se melhorar, orando muito para que... O que acontece? Quando nós temos uma falha moral, nós temos nossos amigos aqui encarnados que nos convidam para aquilo, e os irmãos desencarnados que nos levam para aquilo. Olha só que coisa. E se a gente orar, fazendo um esforço para se melhorar, nós estamos trazendo proteção para nós, ajuda para nós, para que a gente realmente se melhore, a gente saia desse problema. Então, tudo isso, o esforço e a vontade em primeiro lugar, e também essa aproximação a Deus, para que os bons espíritos possam nos ajudar. Entrarmos na sintonia deles. Nós entramos na sintonia deles. Não é eles que têm que entrar na nossa. E a prece vai nos ajudar a fazer isso tudo aí. Tá? Vamos ver aqui, Elisa. Posso falar? Pode falar. Eu estou com o dedo levantado aqui, igual eu fazia na escola. Assim, eu vejo a coisa bem simples assim. Não sei se todo mundo concorda comigo. Eu aprendi com as leituras, com os estudos, a rezar da seguinte forma: eu não sei os desígnios de Deus, não sei o que foi acertado na hora do meu reencarne, e eu tenho que me submeter ao que tem que ser. Mas eu, na minha prece, vou pedir o que eu gostaria que acontecesse, mas que eu não sei, que não vai ser feita a minha vontade. Porque a vontade é do Pai, não a minha. Eu posso querer que aconteça, que mude, sabe assim? Eu queria sair andando por aí sozinha, sem ajuda. Queria muito, mas queria muito mesmo. Era o que eu mais queria nesse momento. Mas eu sei que não é assim. Mas eu posso pedir. Só não posso exigir, né? Porém, eu sei que tudo que eu vou pedir a Deus tem uma parcela que é minha. Né? Eu tenho uma parcela, mas o fervor do pedido é sempre o mesmo, desde que a gente reconheça que a vontade, que assim, a gente acha que na prece, né, aquele negócio, tudo que pedires ao Pai em prece, ele nos atenderá, mas não é bem tudo que pedires,
né? É tudo que for possível. Então, quando a pessoa está moribunda no hospital, a gente tem que rezar por ela sim. Ela precisa da nossa oração até demais. Mas a gente não vai nem pedir que Deus dê descanso, que alivie, né? A gente vai pedir que, se for possível, que fulano tenha pronto restabelecimento. Mas se não for assim, se for chegada a hora, que ele também seja atendido, que ele seja amparado de acordo com o que estiver no seu merecimento. Vai ser o que é a hora de acontecer para ele. Não há como a gente mudar o que não depende da gente. Eu vejo bem assim, tá, Consuelo? Não sei se eu estou errada, quem não concordar comigo, ótimo. Eu posso só acrescentar? Posso acrescentar no próprio Evangelho, lá no capítulo 27, Pedi e obtereis, que fala só sobre a prece. É aquilo que você falou, primo, a ligação direta com a divindade. Então, explica exatamente a qualidade, a eficácia, a ação, por que a oração, esmiuça e explica bem. Dá uma olhada, o Consuelo, lá no capítulo Pedi e obtereis do Evangelho. Do Evangelho. Deixa eu dar uma lidinha nesse capítulo 27, no item 7, que diz o seguinte: concedido vos será o que quer que pedirdes pela prece. Fora ilógico deduzir que basta pedir para obter, e fora injusto acusar a providência se não acede a toda a súplica que lhe faço, uma vez que ela sabe melhor do que nós o que é para nosso bem. É como procede um pai criterioso que recusa ao filho que seja contrário aos seus interesses. O homem apenas vê o presente. Ora, se o sofrimento é de utilidade para a sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer como o cirurgião deixa que o doente sofra as dores de uma operação que lhe trará cura. Então, capítulo 27, Pedis e obtereis, é todo ele falando sobre prece e a eficácia da prece. Bom, só para encerrar, Consuelo, Elisa, vamos ler a pergunta 662, que era que a gente ia ler, tá? 662. Só para encerrar. Que é sobre a questão até da Covid aí. Isso da Elisa ler rapidinho, Fran. Eu postei no grupo Maria Vaz uma mensagem do Bezerra de Menezes. Dá uma olhadinha lá, que aquela mensagem tem muito conteúdo, vem de encontro ao que a Consuelo está comentando aí. Divaldo Franco, tá? 662. Pode-se com utilidade orar por outrem? O espírito de quem ora atua pela sua vontade de praticar o bem. Atrai a si, mediante a prece, os bons espíritos, e estes se associam ao bem que deseja fazer. Lê só isso ou lê também? Não, continue o comentário. O pensamento e a vontade representam em nós um poder de ação que alcança muito além dos limites de nossa esfera corporal. A prece que façamos por outrem é um ato dessa vontade. Se for ardente e sincera, pode chamar em auxílio daquele por quem oramos os bons espíritos, que lhe virão sugerir bons pensamentos e dar força de que necessitem seu corpo e sua alma. Ainda aqui a prece do coração é tudo, a dos lábios nada vale. Bom, então é isso aí. A prece, nós não temos ideia de como ela funciona, a força dela. Logicamente, essa força tem que estar unida à nossa vontade, né? Quando nós realmente queremos orar por outro, poxa vida, nós vamos ajudar. Agora, veja bem, se aquele outro tiver que desencarnar, que nós não sabemos, nós não sabemos. Logicamente, ele vai ter um desencarne também mais tranquilo, que nós estamos ajudando. Mas se ele não tiver que desencarnar, nós vamos ajudar na recuperação. Porque a palavra final nós não sabemos. Nós não podemos, assim, ter certeza, vai desencarnar. Né? Eu já tive amiga aí que ficou entubada aí 20 e poucos dias, teve AVC durante o lance da Covid e está aí.
Tá aí o famoso Batata, o meu amigo Batata. Todo mundo já dava por, tá? Ele é hipertenso, diabético, gordo. Tudo que você imaginar, o Batata é. As comidas que ele come são as piores possíveis e tá aí. Agora não, agora ele entrou numa de recuperação. Não é mais batata, vai passar a ser cenoura, que ele vai emagrecer, né? Já está até mais magro. Então, né, todo mundo dava. O Batata, infelizmente, dessa não passa. E tá aí, contrariou todo mundo o Batata. Olha só, eu só quero deixar... Eu orei muito por ele, tá? Não nego não, orei muito. Eu só quero deixar bem... Eu e o seu Roberto tivemos uma experiência da força da oração, porque nós tivemos um amigo com câncer em cima de uma cama, enquanto nós estávamos orando, ele não desencarnou. A espiritualidade precisou afastar todo mundo para parar de orar, para ele poder desencarnar. Foi a força da oração. O seu Roberto sabe dessa experiência aí. Exatamente. No sábado que nós fizemos uma corrente dentro da Casa de Saúde Bom Sucesso para ele, meia hora depois nós nos afastamos do leito dele, ele foi retirado para o CTI, e no CTI, naquele mesmo dia, ele desencarnou. Olha só, vou deixar uma coisa bem clara, que em hora nenhuma eu quis dizer que eu não acredito na oração, muito pelo contrário, você sabe, né, Fran, que eu falei para você que eu vivo arrebentando os portões do céu, orando pelos meus filhos, né? Em hora nenhuma, é porque, como ficou falado, que tudo tem, né, a pessoa está cega e ela tem que passar por isso, ou a hora do desencarne, que é... Né? E as dificuldades da vida que todos nós temos que passar, eu só fiquei assim pensando em dúvida, porque se você tem que passar, você tem que passar. Então, a oração seria uma forma só de te dar força, mas não de modificar aquilo que teria que acontecer. É isso. Entendi, Consuelo. Só que nenhum de nós pode afirmar que eu tenho que passar por isso. Por isso nós não devemos, tá entendendo? Eu sei que você olha... Entrar aquela coisa do que é por não. Isso. É isso, o caminho está destino, está escrito, não. Tudo pode acontecer, né? Eu quase morri de rir. Eu fui ver na internet uma coisa antiga, daquele programa que tem de noite, do Sérgio Grosman, como é que é o nome? Altas Horas. Altas Horas. Foi lá 2 malucos, né? Com a aula de motivação. Eu me lembro que tudo acontecia com o Joseph Glimber. E ele era um cara... Isso depois vocês procurem na internet. São 5 minutos. Vocês morrem de rir da aula de motivação que ele dá. E era assim. Tipo assim, e ele desistiu, perdeu um braço, foi trabalhar no correio lambendo o selo, perdeu a língua, entendeu? Tudo acontecia com o cara e o cara não desistia. É uma coisa até engraçada. Ou seja, é isso aí. Nós não devemos desistir nunca. Nós não sabemos que realmente é nosso, que está marcado para nós. Então, vamos sempre orar, vamos sempre acreditar no melhor. O pior que esteja, vamos acreditar no melhor, né? Então, é isso aí, é isso aí. Esse negócio de, não, tem que passar por isso, tudo bem, a gente às vezes tem que passar, mas nós não sabemos até onde que a gente tem que passar por isso. Só que quem sabe são os espíritos. E olha, há coisas que nem os nossos mentores, amigos que estão bem próximos de nós, não sabem. Na reencarnação de Segismundo, Missionários da Luz, o André Luiz faz uma pergunta ao Alexandre, e o Alexandre responde mais ou menos assim: eu não sei porque eu não tenho na minha mão a ficha dele. Ou seja, o André Luiz fez alguma pergunta sobre o futuro do Segismundo, que é reencarnar, e o Alexandre foi bem claro: está na mão de superiores a ele. Ele não sabe, tá? Então, vamos sempre confiar no melhor. O pior que esteja o negócio, vamos confiar no melhor, lutar sempre para nos melhorar. E a prece ajuda bastante. E a fé remove montanhas, né? Isso. A fé remove montanhas. Mais alguma pergunta? Alguém quer falar mais alguma coisa sobre a respeito disso? A prece refratária daquela menina lá da... Céu. Exatamente. O Clarence pegou o código. Olha os códigos. Eles foram lá avaliar. O código, não, tem que ver isso aí. Eles foram avaliar. Né? Dali saiu o livro. Exatamente. É?
Então, essa prece é interessante, que ela faz a prece para uma pessoa que não podia ajudá-la, não é isso? Exato. A madrasta, a mãe, não sei, uma coisa assim. A mãe não podia ajudá-la, estava em um estado de obsessão. A madrasta, né? Não tinha condição de ajudar. Mas aí o Clarence, opa, peraí, nós vamos ver o que é, e por lá de lá saiu um livro foi por causa de uma prece. Exatamente. Eu estou tentando aqui lembrar, eu não consigo lembrar aonde foi que eu li, né? Que a prece, ela rompe, né? Aí foi aonde eu lembrei desse caso do livro, né? E tem muitos relatos, você falou das motivações aí há poucos minutos, tem muitos relatos aí em que muitos de nós, por desconhecer, vou voltar àquele fato, a gente fala algumas coisas, nós mesmos, até da própria ambiência espírita, tem aqui o professor Manuel Filomeno de Miranda, no livro lá dos tormentos, né, se eu não me engano, tormento da mediunidade, se eu não me engano, da obsessão, ele coloca, né, que lá no hospital, o Hospital Esperança, se eu não me engano, só tem espírita por lá que fizeram só coisa boa. Da Rita e a Não queria saber dessa história, não. Não, mas e o assunto é sério. Aí ele tem lá no capítulo 2 ou 3, ele fala o tratamento, para a gente fechar a minha parte aqui, o tratamento é musicoterapia, fluidoterapia e o amor, utilizando o pensamento, né, que é o pessoal, como lá no Memória do Suicida, aqueles grupos lá estudando e enviando onda de pensamento para atender o pessoal, para acertar indumentária, perispiritual. Porque a nossa ótica está toda no físico, toda no corpo físico. E o corpo físico é roupa. E às vezes o cidadão está bem porque está expurgando aquilo né? Que já veio para o físico, limpou o perispírito, e a criatura está lá só adormecida, numa boa. E o doutor Bezerra de Menezes, nessa mensagem que eu postei, que é o Divaldo, 7 minutinhos para, né, a mensagem do doutor Bezerra de Menezes, foi 7 minutos. E ele elucida para a gente ali as questões do Covid, do porquê. Esclarece. E entre linhas ele diz, foram pesquisas feitas pelos cientistas aqui na Terra. Ele deixa um leque aberto. Ele não apontou aonde, mas ele deixou que a pesquisa. Então, o juízo crítico é o homem que vai fazer, né? Porque Jesus disse, se você for falar alguma coisa, fale pouco, seja objetivo. Tá? Isso está lá no livro do Irmão X, Boa Nova, tá? No Perdão, perdão, é o 9 ou 10, uma coisa assim. Seu sim, sim, seu não, não. Vamos lá? Vamos continuar? Continuando. Contudo, uma vez que aqui me acho, numa assembleia onde principalmente se trata de estudos, dir-vos-ei que os que são privados da vista deveriam considerar-se os bem-aventurados da expiação. Só um instantinho, Elisa. Olha só o que ele está falando aí. Está vendo aí uma comunicação mediúnica? Mas olha a preocupação do Vianney aí. Contudo, uma vez que me acho aqui, numa assembleia onde principalmente se trata de estudos, tá? A preocupação dele vem ali, tá? Lógico que depois vai falar que vai tentar fazer alguma coisa pela menina que está pedindo, né? Mas foi numa assembleia para falar sobre estudos, sobre o porquê, causa e efeito, etc, etc, etc. Sobre o poder da prece, sobre que quem coordena tudo é Deus, e ele mesmo assim, ele sendo um espírito elevado, está subordinado. Olha só o tanto de coisa que ele está mostrando para a gente numa simples comunicação. E vai continuar mostrando mais. Tá? E ainda fala isso aí, ó, que são privados de vista, são bem-aventurados da expiação. Porque se usar a vista mal, nesse caso aqui, ele está afirmando que é um bem-aventurado da expiação, então é melhor que nessa vida
É como Jesus fala, ele vai falar daqui a pouco, que Jesus fala, é melhor que venha sem as mãos, sem algum órgão, né? Para que não volte a tentação de errar de novo. Tá? Vamos lá. Vamos continuar. Alguém quer comentar algo? Para confortar isso, o livro 50 anos depois, o livro Renúncia também, eles mencionam, porque e no Evangelho está escrito isso aí, a gente está só nos juros da dívida. Nós estamos só nos juros da dívida, não é na dívida em si. É bom que a gente atente também para isso. Imagina se fosse a dívida. Não teríamos forças. É o que o Marco Aurélio fala, a gente ia nascer tudo, tudo doidinho. Vamos lá. Lembrai-vos de que o Cristo disse convir que arrancássemos o vosso olho se fosse mau, e que mais valeria lançá-lo ao fogo do que deixar-se tornar-se causa da vossa condenação. Quantos há no mundo que um dia nas trevas maldirão o terem visto a luz? Sim, como são felizes os que por expiação vêm ser atingidos na vista. Os olhos não lhes serão causa de escândalo e de queda. Podem viver inteiramente da vida das almas. Podem ver mais do que vós que tendes límpida visão. Quando Deus me permite descarregar as pálpebras a algum desses pobres sofredores, Ele lhes restitui a luz. Digo a mim mesmo, alma querida, por que não conheces todas as delícias do espírito que vive de contemplação e de amor? Não pedirias, então, que se te concedesse ver imagens menos puras e menos suaves do que as que te é dado entrever na tua cegueira? Está lembrando aquela passagem que já foi comentada aí, de Lucas, tá? Dos 9 leprosos, né, que foram lá pedir a Jesus a cura e só um voltou. Porque o risco nosso é grande. Quando a gente está passando por algo, é muito grande, né, da gente pedir a cura. Não, nós é que temos que nos curar. Isso que é o ideal do negócio. Nós nos sentimos, às vezes, fracos para conseguir passar por aquela expiação ou provação e pedimos, né, uma ajuda. Mas, o que ele está falando aqui, não é melhor que a pessoa, tá? Não é que também assim, entregue o ponto, não. Que a pessoa lute dentro daquilo que está e cure a alma, do que curar, né? Haja uma preferência do que curar o corpo. Contemplar as coisas de espírito que ele está falando aqui. É entrar, né? Como é que fala? Introspecção, não é isso? Entrar lá dentro. E trabalhar isso. Eu acho que nenhum de nós quer isso. É interessante, né? Mas ele mesmo está falando aqui. Porque para a gente é muito ruim. Agora para o Chico vir com dor da angina, cego de um olho, cheio de problemas na família, e ele não passou 100% na prova. Problema de sobrinho denunciando ele, falando bobagem. Tudo isso o Chico passou. Tudo isso que a gente não quer passar. Aquele Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, era perfeito de saúde, aos 18, 19 anos, né, teve um problema, ficou parapilético. Também com dona Angina, tinha que andar deitado numa maca com um saco de 25 quilos de areia em cima do peito para, né, minorar um pouco a dor, que era muito forte. Em momento algum, o Jerônimo se, né, maldisse daquilo. Ao contrário, fez um trabalho maravilhoso na cidadezinha dele lá em Minas, que eu não me lembro o nome. Fundou escola, fundou um negócio de uma estação de rádio, né, e divulgou a doutrina espírita. Ia dar palestras lá no Sul, lá não sei aonde. Conheceu o Roberto Carlos para pedir a ele ajuda. O Roberto Carlos deu a ele a Kombi, que era o que movimentava ele para o Brasil afora, né? Então, é isso aí que o Espírito está nos mostrando. Por um acaso é o lance da vista, né? Mas está falando sobre toda a questão de expiações que nós passamos. Eu acho que o Zé Roberto postou um texto hoje no grupo que é mais ou menos sobre isso. É para você não reclamar
a Deus o que você está, né? É isso, né? Agora que eu me lembrei, isso mesmo. Exatamente. Então, é isso aqui que está mostrando para a gente aqui. Em vez de a gente se prender naquela, quero ficar curado disso, não, vamos trabalhar do jeito que nós estamos. A cura virá normalmente. Mas a melhor cura que tem é que nós devemos procurar a da alma. E a cura da alma não vai deixar que isso aconteça de novo. É o expurgo. O expurgo perispiritual. É você se modificar, então, mesmo, né, Frânio? Tem que se modificar. Logicamente. Eu não vou querer, por exemplo, ter um problema de repente e ficar no problema. Vou pedir, mas não posso separar. É o que ele está falando aqui. Contemplar isso aqui. Cadê? Por que não conhece todas as delícias do Espírito que vive de contemplação e de amor? Mas procurar fazer algo melhor dentro daquelas possibilidades. E aí consegue. Tem esses tantos que vieram aí mostrando para a gente que a gente consegue. Consegue, né? Não fica preso. Né? Se o Jerônimo Mendonça ficasse preso na cama, ele não teria feito o trabalho que fez. Ele não ficou preso naquela maca. O Aurino também, né, o Afrânio? Lá em Bangu, o Aurino, que pediu para dar a perna dele para sentar, né? Se ele ficasse parado, ele não faria o trabalho. Não. Você já estava falando aí, desculpa, eu falei 2 livros. O Paulo Estevam, eu estava lendo hoje, o Tigelino, lá na prisão, para se divertir com os soldados, o que ele fazia? Era cruel o homem era terrível. Então, esses espíritos, aqueles soldados romanos, entre outros, obviamente devem estar resgatando preços ou juros da dívida. Por isso que o pessoal tem esse problema também. Não é que a gente tem que ser cruel com o padecente, não. Nós não devemos assisti-los, sim. Né? Até porque a gente não sabe se foi um daqueles, né? Exatamente. Azeite quente. Teve uma história aí, aqui até no livro, não me lembro do Chico, que verniz, está até também no Céu e Inferno, verniz caiu em cima dele, quente. Quem sabe não foi um desses? Jogava o pessoal em água fervendo. Poxa, não é mole? E depois pegava as vísceras, jogava. Está lá escrito no livro. Eu estou narrando o que está escrito lá. A gente tem que ter maturidade, é claro, às vezes, para ler, ouvir. Nós estamos numa reunião de estudos. Exatamente. Me perdoe se eu fui muito forte. Eu não me lembro do Tigelino, por favor, tá, Jorge? Me lembro do Tigelino. Ou Afrânios burros. Pois. Foi aí mesmo, nesse último capítulo. Aí ficam os ranços também na gente, né? Tem gente que é preconceituosa com determinado tipo de religião, ou porque o fulano é mais moreninho, ou porque... Fica o ranço, que eu acho que a gente traz isso, às vezes, e nem percebe, né? Que tem isso, né? Está arraigado, está tão arraigado, que vem de outras vidas e está lá, e você acha que, não, eu não sou preconceituoso, não. Mas né, o cabelinho dela é feinho, né? É bem enroladinho, né? Fulano ali, tá esquisito ele, aquele cara ali parado ali do outro lado da rua, mas é porque ele é preto, né? Porque se fosse louro de olho azul, ninguém acha esquisito, né? E esses ranços que a gente traz... Ninguém vê o caráter, né? Não olha. E isso é com qualquer religião, né, Afrânio? Jesus foi bem claro quando falou que nada que estava escondido, né, ia tudo vai ser escondido, né? Então nós estamos pondo à tona, todos nós, geral, tudo aquilo de ruim que a gente tem. Que é justamente para a gente ver que nós não somos santos, não somos anjos, e a gente conserte isso, tá? A gente tem que tentar modificar porque o tempo inteiro. Um é racista, outro é homofóbico, outro é não sei o quê. Então nós temos nossos poréns. Então nós temos, cada um de nós, procurar ver o que tem de ruim para... Né? Por isso que está aparecendo, está tudo vindo à tona. Né? De um lado um é um, outro é outro. E assim por diante. Vamos lá? Beleza? Bem-aventurado o cego que quer viver com Deus, mais ditoso do que todos vós que aqui estáis. Ele sente a felicidade e toca, vê as almas e pode alcançar-se com elas às esferas espirituais que nem mesmo os predestinados da terra logram divisar.
A gente pode botar no lugar de bem-aventurado cego, por exemplo, a gente falou Jerônimo Mendonça, aquele cara lá do Amazonas Hércules, lá do Amazonas Hércules, eu estava pensando nele, eu ia citar o nome dele. Então a gente pode... Pois é, em vez de botar aqui o cego, a gente pode botar qualquer um desses que passaram por essa expiação e venceram, é o que está falando aqui, né? Mais de todos que vós, eles sentem a felicidade, toca, vê as almas, porque eles trabalharam para isso, né? E Amazonas Hércules era um homem riquíssimo em Manaus, né? Ele era riquíssimo em Manaus, e morreu em Curupaiti, com ranceníase. Jesus Gonçalves também, quer dizer, todos eles passaram por situações e não se dobraram perante a situação. Com certeza eles pediram para que aquela doença ficasse livre da doença, mas não pararam o tempo todo. Trabalharam, a Amazônia, tantos nomes, né, que nós temos aí. Graças a Deus nós tivemos todos. Irmã Dulce, corcundinha lá, tadinha. Né? Só podia dormir, eu acho que sentada, né? Ela não podia deitar, né? Tem um lance desse aí, né? A irmã Dulce, né? Por causa dos pulmões, ela tinha deficiência respiratória. Então, isso aí que ele fala. E trabalharam. É o que o Espírito está passando aqui para nós, nessa mensagem aqui. Então é isso. Vamos lá, Eli? Abertos os olhos estão sempre prontos a causar a falência da alma. Fechados estão prontos sempre, ao contrário, a fazê-la subir para Deus. Crede-me, bons e caros amigos, a cegueira dos olhos é muitas vezes a verdadeira luz do coração, ao passo que a vista é, com frequência, o anjo tenebroso que conduz à morte. Mais uma vez eu repito, vamos tirar a palavra cegueira e vista, vamos botar a palavra expiação aí no lugar. Tá? Aprovação, expiação, seja o que for. Tá? É isso aí, né? Porque muitas vezes nós viemos perfeitos e o que é que nós fizemos? Só nos endividamos mais. É o caso do livro Renúncio Pollux, né? O Antênio, antes dele reencarnar, falou: não, dessa vez não, viu, Alcino? Tu vai reencarnar para ajudar ele, mas não é dessa vez que ele vai dar uma melhorada. Vai se enrolar, continuar enrolado. E ele continua enrolado. Se você tivesse vindo, de repente, com algo que o travasse, talvez não tivesse enrolado tanto. Vamos lá? Agora, algumas palavras dirigidas a ti, minha pobre sofredora. Espera e tem ânimo. Se eu te dissesse, minha filha, teus olhos vão abrir-se, quão jubilosa te sentirias. Mas, quem sabe se esse júbilo não ocasionaria a tua perda. Confia no bom Deus, que fez a ventura e permite a tristeza. Farei tudo o que me for consentido a teu favor, mas, a teu turno, ora, e ainda mais, pensa em tudo quanto acabo de te dizer. Antes que me vá, recebei todos vós, que aqui vos achais reunidos à minha bênção. Vianney, Curadares, Paris, 1863. Lembrei do seu Roberto, né? Agora, veja bem, o que ele está falando aqui para todos nós é isso aí, né? Quem sabe se essa cura não ocasionaria a tua perda? Está bem claro aí. Então, as nossas necessidades que nós não conhecemos, e às vezes nós estamos nela e somos rebeldes a elas, não queremos, é o que é a nossa cura da alma. Tá? E Deus sabe o que faz. Ora e espera, ele repete de novo, né? Farei tudo que for ao teu favor, mas ore. E pense em tudo que acabei de te falar. Fechou bem. Vamos ligar esse número 21 para fechar o... Alguém quer falar alguma coisa? Então vamos orar e esperar, tá, gente? Vamos lá. Item 21. Nota. Quando uma aflição não é consequência dos atos da vida presente, deve-se-lhe buscar a causa numa vida anterior. Tudo aquilo a que se dá o nome de caprichos da sorte, mas não é do que efeito da justiça de Deus, que não inflige punições arbitrárias, pois quer que a pena esteja sempre em correlação com a falta.
Se por sua bondade lançou um véu sobre os nossos atos passados, por outro lado nos aponta o caminho dizendo: quem matou a espada, pela espada perecerá. Palavras que se podem traduzir assim: a criatura é sempre punida por aquilo em que pecou. Se, portanto, alguém sofre o tormento da perda da vista, é que esta lhe foi causa da queda, perdão. Talvez tenha sido também causa de que outro perdesse a vista, de que alguém haja perdido a vista em consequência do excesso de trabalho que a ele impôs, ou de maus tratos, de falta de cuidados e etc. Nesse caso, passa ele pela pena de talião. É possível que ele próprio, tomado de arrependimento, haja escolhido essa expiação, aplicando a si essas palavras de Jesus: se o teu olho for motivo de escândalo, arranca-o. A mensagem fechou bem, né, o capítulo, né? Muito interessante, muito legal. Alguém mais quer comentar alguma coisa sobre? Eu queria fazer outra pergunta, Frânio. Qual é a probabilidade de uma reencarnação você escolher as tuas dificuldades maiores, quer dizer, as dificuldades maiores que mais nos afligem? Todo mundo tem essa possibilidade, 90%, 60%, ou só os espíritos mais ou menos elevados? Mais ou menos já... Não é elevado. Não é elevado, assim, é mais ou menos assim. Mais conscientes. Nós já estudamos aqui a páginazinha da Joana sobre os estágios do espírito, né? Aquele que está dormindo, que está acordando, que está desperto. Porque o índio, por exemplo, o índio desencarna, fica lá na Tabas, não consegue sair dali e reencarna logo que pode, tá? Ele não tem assim grandes propensões a escolher nada, porque ele não precisa de muito ainda. Então, cada vez que o espírito vai crescendo, evoluindo, vai despertando, no início nós somos totalmente dirigidos pelos nossos mentores. Mas com o passar do tempo, desculpa, é que a gente começa a despertar, tá? E começa a ter condições de opinar, desculpe, opinar sobre nossa reencarnação. Geralmente é feito um quadro, nos é mostrado, e a gente vai pedir algumas coisas. Algumas vão ser negadas, outras vão ser... Né? Mas não é assim, eu quero isso, fazer isso, e eu quero passar por essa prova difícil aqui. Às vezes o espírito fala, não, você ainda não pode suportar. Tá? Ou então, poxa, isso eu não queria, não. Você tem que passar, que você já suporta e precisa passar por isso. Quer dizer, cada caso é um caso, mas para escolher já tem que estar desperto. Não precisa ser evoluído, não, basta estar desperto. Mas por que, então, a pessoa fica tão revoltada, às vezes, com determinadas situações, se ela já... Ou então não, já foi ela fica revoltada porque não foi ela que escolheu. É por isso a revolta. Geralmente a revolta é porque ela escolheu e não está aceitando. Não está conseguindo. Ah, tá. Não aceitar. Tá? Pode ter razão. Porque aquele que não escolheu não se revolta. Ele não tinha consciência nenhuma disso. Entendi. Tá complicado. Agora, veja bem, cada caso é um caso, né? Não, eu estou perguntando assim no geral. Você falou sobre a questão, até estava falando aí do teu marido. Tem uma senhora no CERJ agora, né? Agora é CERJ, Confederação dos Espíritos do Estado do Rio de Janeiro. É a Darcy Neves. É isso? Ela é escura, negra. E logo no início, quando ela era novinha, várias vezes ela se olhou no espelho, desmaiava, passava mal, né? Até levaram para a casa espírita. Hoje ela é uma grande educadora espírita, né? E ela realmente fala, já vi uma palestra que ela fala que ela teve dificuldades de aceitar a cor, tá? E ela, quando se vê no espelho, é porque na outra vida ela não era negra, né? E nessa ela veio negra, teve dificuldade, mas depois ela foi trabalhando isso dentro dela. Trabalhando, hoje ela nem liga mais para isso. Mas teve essa dificuldade. Quer dizer, ela deve ser bem esclarecida para estar hoje
na educação da SERJ, quer dizer, estava, não sei se está mais, tá? Darcy Neves, o nome dela. Tá? É fera. O negócio de evangelização, ela dá... mesmo. Né? Uma criatura maravilhosa, né, Fran? Pois é. Eu não sei se ela ainda está lá, mas ela é fora de série. Quer dizer, ela... Continua, Fran, continua. Ela continua. Ela só não está. Porque o trabalho todo de evangelização infantil, que rolou no estado do Rio de Janeiro, ela foi uma das mentoras, né? Que ela era muito ligada ao Gerson. E depois ela foi uma das secretárias daquele estudo do grupo, eu esqueço o nome daquele grupo que tem, da área científica, que é realizado ali, que é, inclusive o doutor Andréia, sempre lá estava presente para fazer o trabalho, ela era secretária ali na época. E hoje ela... o Jorge Andréia, diminuiu, o nome vem assim, mas não sai. E ela continua ainda fazendo um trabalho mais moderado, por causa do Covid, né? Mas na rádio, ela está, volta e meia, sendo chamada para fazer o estudo, né? Beleza. Eu vou parar a gravação, tá?